Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando agora. Estamos chegando com mais um programa, A Visão ao Meio-Dia, com o pastor Ivo Gonçalves, diretamente de Londres. E hoje, um tema muito interessante, um tema que realmente toca os nossos corações, que é a visão de como o Espírito Santo age. E vamos diretamente a Londres, porque nada melhor para começar esse tema com o pastor Ivo Gonçalves do que fazer essa pergunta, pastor, ao senhor. Pastor, a visão de como o Espírito Santo age. Eu acho que essa é a pergunta, como que ele age na vida da gente? Pastor, muito boa tarde. Boa tarde a todos, que a paz esteja com todos vocês, que hoje Amém. seja um dia de bênção, de vitória sobre as nossas vidas. Essa pergunta é muito importante a gente entender ela. É claro que o Espírito Santo, ele vai agir de várias maneiras na vida das pessoas. Mas Jesus, quando estava pregando, ele estava anunciando que ele estava partindo, e ele conversava com os discípulos, dizia: eu estou indo embora. Os discípulos diziam para ele: não vá. E Jesus disse: se eu não for, ele não vem. Ele dizia: não, não, fica conosco. Mas Jesus disse: eu preciso ir, eu preciso partir, porque se eu não partir, o Espírito Santo ele não vem. E aí Jesus ele vai falar como o Espírito Santo iria agir na vida das pessoas. Dobra a tua atenção, que Deus quer abrir a tua visão nesse dia para que você possa entender que do teu lado está o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está sobre a tua vida. No capítulo 16 do Evangelho de São João, no versículo 7, Jesus vai dizer assim: olha, mas eu lhe digo a verdade. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Jesus disse: eu vou, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele estará com vocês, e ele vai trabalhar na vida de vocês, convencendo vocês sobre três coisas. Então o Espírito Santo de Deus, quando ele vem convencer nós sobre três coisas, três revelações que Jesus ele deixa aqui para nós. E sobre essas três revelações que eu gostaria de falar com você. A primeira coisa que Jesus vai dizer, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus vai agir na vida de uma pessoa é convencendo ela do pecado. Por que ele convence ela do pecado? A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus ele vai apresentar para as pessoas é que ela precisa arrepender dos pecados. E para ela arrepender dos pecados, o Espírito Santo de Deus apresenta para ela a cruz, Jesus crucificado pelos nossos pecados. Então a primeira coisa que vai levar você até Jesus a ser convencido é que você precisa abandonar os pecados. É por isso que muitas pessoas, porque o Espírito Santo de Deus convence ela que ela precisa abandonar os seus pecados. E o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessas pessoas, convencendo elas que elas têm que abandonar o pecado. Quando você vai para a igreja e começa a ter uma vida com Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na sua vida para que você vai abandonando os pecados. Não é o pastor que te convence, não é as pessoas que te convencem,
mas é o Espírito Santo que te convence. É Ele que fala com você. É Ele que trabalha na sua vida. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Às vezes elas dizem: eu não quero ir para a igreja, eu não quero deixar isso, eu não quero abandonar aquilo. O pastor vai fazer isso, a igreja lá ela é rígida. Mas não é a igreja, não é o pastor que vai convencer você a abandonar as coisas. É por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que nunca abandonaram nada, porque simplesmente elas não receberam o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer para que você abandone as coisas erradas. Olha o que Jesus vai dizer do pecado, porque eles não creem em mim. Ou seja, Deus vai mudar a sua fé. Jesus disse: eles vão convencer ele do pecado, porque eles não acreditam em mim. Eles não creem em mim. Você está entendendo como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida das pessoas? É assim que ele começa. Aí vai para a segunda fase, que o Espírito Santo de Deus vai te convencer agora. Mas é interessante eu falar com você que nesses anos de ministérios, eu tenho visto pessoas que estão dentro da igreja, que estão na presença de Jesus há muitos anos, que até hoje não conseguiu passar dessa fase. A vida dela é uma luta constante contra o pecado. Ela tenta lutar, ela tenta abandonar os vícios e não consegue. O pastor não convence ela, ninguém convence ela. É porque ela não entendeu ainda que quem convence é o Espírito Santo. Pastor, como que eu faço? Simples. Quando você receber o Espírito Santo, quando ele encher você, você vai ver que é muito fácil abandonar as outras coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te encher. O vazio que estava na tua vida, ele vai preencher. Aí ele vai te levar para a segunda fase, que é a fase da justiça. Muitas pessoas não chegam a essa segunda fase. A fase que Jesus vai dizer é a segunda fase, que o Espírito Santo iria convencer as pessoas da justiça. Ele diz: porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus disse: a segunda fase é essa. Quando o Espírito Santo de Deus chega na vida da pessoa, essa pessoa entende que ela precisa abandonar os pecados. E aí ela começa a entender que ela vai viver agora pela fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que sendo justificado pela fé, temos paz com Cristo. A segunda fase é aquela pessoa que está na igreja, ela busca o Espírito Santo de Deus está nela, e ela começa a entender que ela vai fazer justiça pela fé, justiça na tua casa, justiça na tua família. O Espírito Santo convence ela que ela é justa. E a justiça, ela vem pela fé. Olha que tremendo que é isso. Existem muitas pessoas que não entendem isso. Essa segunda fase, quando você alcança ela, você não precisa ver. Jesus disse: a justiça vai vir. Por quê? Porque as pessoas não me vão ver. Elas não vão ver eu, mas elas vão crer. Elas vão acreditar. E elas vão fazer justiça. Amém. É a fase que você passa, que você entende que pela fé você pode abençoar outras pessoas, você pode orar por outras pessoas. É a fase da justiça de Deus. Essa fase chegou na minha vida
Eu cheguei no ministério, quando eu cheguei, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus fez, convencer do pecado. E a segunda fase, o Espírito Santo de Deus me convenceu, é da justiça de Deus. E quando você passa para essa fase, você não anda mais por vista, mas você anda por fé. Você começa a fazer justiça pela fé. Você começa a orar pela tua família. Você começa a orar pelos doentes. Você começa a assumir teu ministério. Tem muitas pessoas que não entendem, porque ela para na primeira fase. Você não pode parar. O Espírito Santo de Deus tem muito mais para você. Muitas pessoas vão para a igreja e deixam de buscar o Espírito Santo. Quanto menos você busca o Espírito Santo, menos você é convencido. Quanto mais você busca o Espírito Santo, mais ele te convence. Existem muitas pessoas que estão com a visão errada. Por isso que Jesus disse que ele vai te convencer da justiça. Quando você é convencido da justiça, toda pessoa que é convencida da justiça, em Romanos capítulo 8, diz que nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiro de Cristo. Olha que interessante. Romanos vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você já foi convencido da justiça? E eu te falar uma coisa para você. Quando você chega nessa segunda fase, você entende Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então você começa a entender que você tem uma herança, que você é filho. Quando você entende isso, a justiça de Deus chega na tua vida. Você não anda mais por vista, mas você anda por fé. Quando eu entendi isso, quando eu compreendi isso, quando o Espírito Santo de Deus me convenceu, a justiça chegou na minha vida, chegou na minha casa. Muitas pessoas não conseguem entender isso, porque não busca o Espírito Santo. Ela busca a justiça do homem, a justiça da terra. E por isso que nunca são abençoadas. Mas quando o Espírito Santo de Deus te convence, meu irmão, é difícil alguém falar com você, tentar tirar você dos projetos de Deus, das bênçãos de Deus. Por quê? Porque alguém já te convenceu. Uma pessoa convencida pelo Espírito. Você pode ter certeza que a fé dela fala mais alto. Ela faz justiça na tua casa. Ela faz justiça onde ela estiver. Porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Quando eu comecei a andar pela justiça de Deus, quando o Espírito Santo de Deus começou a me conduzir, me convencer, a justiça aconteceu na minha vida. Mas como que ele vai te convencer se você não busca ele? Como que ele vai te convencer se você anda só por vista e não anda por fé? Ora, Jesus disse, ele vai convencer da justiça. Por quê? Porque eles não me verão mais. Olha que interessante, Jesus disse que eles não vão me ver. Tem muitas pessoas que andam querendo ver. Mas nós, que somos convencidos pelo Espírito Santo, nós acreditamos aquilo que Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não vê, mas crê. Quando você entende isso, você se torna a morada do Espírito Santo. E aí ele vai partir para a última parte, a última fase que você chega. Poucas pessoas chegam nessa fase. Poucas pessoas alcançam isso. Jesus disse, olha, a terceira fase é o do juízo. Aleluia. E aí ele vai revelar algo muito forte em nossas vidas. Ele vai dizer do juízo, o Espírito Santo vai te convencer do juízo. Ele vai dizer, por quê?
Porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? O que é um príncipe? Alguém que está pronto ou preparando para herdar um reinado, para ocupar o lugar de um rei. Mas Jesus disse, ele já foi julgado. Quando Jesus estava indo para a cruz, Jesus disse, o príncipe deste mundo se aproxima de mim, mas ele nada tem comigo. Mas quando Jesus morre, ele diz, o juízo já foi feito. Por quê? Porque Jesus, quando pregava, ele dizia, é chegado o reino dos céus. Essa terceira fase, quando ela chega na tua vida, você entende que o diabo, teus anjos, o juízo já aconteceu. Ele já foi condenado. E em você chegou o reino dos céus. Por isso que Jesus disse, crê em mim. Aquele que acredita em mim expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpente e escorpião. O que Jesus está dizendo? O novo reino está chegando. Um novo reino está chegando. Em Apocalipse capítulo 5, quando João vê um livro fechado, ele começa a chorar. E de repente o anjo diz para ele, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os teus selos. E quando os selos é aberto, o céu se alegra. E naquela hora, a palavra de Deus vem e diz, olha, ele venceu. E com teu sangue ele comprou para Deus homens de toda tribo, línguas e nações. E para Deus o constituístes reinos e sacerdotes. Essa é a terceira fase, onde você vai reinar. O diabo queria assumir o controle do mundo. Ele se achava o príncipe deste mundo. Mas quando Jesus morre na cruz, Jesus decreta o julgamento dele. E ele envia o Espírito Santo de Deus, que veio para trazer o reino dos céus na terra. Quando você entende isso, quando você chega nessa terceira fase, os dons espirituais chegam na tua vida. O dom de cura, o dom de sabedoria. Poucas pessoas o diabo deixa chegar aqui. Por quê? Porque o diabo não deixa você ser convencido. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Ele conta mentira. Então, todas as vezes que o Espírito Santo tenta te convencer, ele vai contar uma mentira para você, ele é acusador. Mas quando você enche do Espírito Santo, o Espírito da verdade, você chega na quarta fase, na terceira fase, perdão. E essa terceira fase, você é convencido do juízo. O que é esse juízo? O diabo já foi condenado, já teve juízo. O Rei do Céu chegou na tua vida. Os dons espirituais, Jesus já mandou na terra. Se você, meu irmão, minha irmã, está nesse mundo e ainda não foi convencido, você precisa buscar o Espírito Santo. Tira os olhos do homem e busca o Espírito Santo. Todos os dias eu acordo e eu converso com o Espírito Santo. E todo dia ele me convence que ele tem uma vitória na minha vida. Todo dia ele me convence. Hoje nós estamos vivendo um mundo onde muitas pessoas têm tirado os olhos das coisas de Deus. O diabo tem enganado muitas pessoas. Muitas pessoas que acreditavam, hoje não acreditam mais. Por quê? Porque deixaram de buscar o Espírito Santo de Deus. Faça um propósito com Deus. Converse com Ele toda manhã, que Ele vai te convencer que seu filho vai ser salvo. Ele vai te convencer que você é mais que vencedor. Ele vai te convencer que você, tua família, Ele vai te convencer que vocês vão ser salvos. Amém, pastor. Todo dia Ele fala comigo. Ele vai te convencer que Jesus
venceu por você. Ele vai te convencer que essa doença vai sair da tua vida. Ele vai te convencer que você é mais que vencedor. Que Amém, Deus te pastor. abençoe. Que você possa alcançar a última fase de Deus. Que o reino dos céus alcance a tua vida e te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Amém. Pastor, uma pergunta. Mas assim, e quem, essas pessoas que estão firmes, né? Mas quem está firme na igreja, sendo obediente, por que que ela ainda não alcançou, ela não recebeu o Espírito Santo? Há muitos motivos. Uma dessas talvez seja o que você diz. Hoje existem muitas pessoas que, se você perguntar para ela quem é Jesus, o Espírito Santo de Deus convenceu ela. Mas se você perguntar, ele te responder. Porque às vezes ela está presa na igreja. Ela está presa nas coisas dessa terra. Está esquecendo de buscar o Espírito Santo de Deus. Nós, Marcos, nesses últimos dias, há uma grande preocupação. A Bíblia é bem clara. Quando a Bíblia fala sobre as 10 virgens, o que fez a diferença foi aquela que tinha azeite. A que não tinha azeite estava enganada. Quando ela bateu na porta, achou que a porta ia abrir, já era tarde demais. Alguém enganou elas. Mas a Bíblia diz que aquelas que tinham azeite, que é o Espírito Santo, elas ouviram a voz do teu esposo. Quando o esposo gritou, elas ouviram. Elas se deixaram convencer. É por isso que tem muitas pessoas que dizem, pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vai bater na porta. Você tem que ser humilde. Se você não for humilde, você não vai receber o Espírito Santo. A humildade vai trazer na sua vida o Espírito Santo. Ora, como que Jesus recebeu o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele vai descer as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Pensa você nessa cena. Jesus, Deus, dono de todas as coisas, ele vai descer, como Naamã desceu as águas do Jordão para ser curado. Agora Jesus vai descer como um gesto de humildade, ao ponto de João Batista falar para ele, eu que mereço ser batizado e você que vem a mim. Ou seja, Jesus olhou para João e disse, deixe-se cumprir a palavra de Deus. E quando Jesus batiza nas águas, a Bíblia diz que João Batista viu o Espírito descer sobre ele com uma pomba, o símbolo de uma pomba, de paz, de humildade. Se você não lançar o orgulho fora, se você não lançar a coisa na sua vida fora, você não vai receber o Espírito Santo. Amém. Você não vai receber esse Espírito. Amém? É por isso que tem muitas pessoas que dizem, pastor, por que eu não recebo? Você tem que se entregar a Ele, você tem que ser humilde. O próprio Jesus se submeteu ao batismo nas águas como um gesto de humildade para receber o Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo, você está como Naamã. Naamã não queria descer as águas do Jordão porque ele achava aquelas águas muito sujas. Mas quando ele entendeu que ele precisava se humilhar para que Deus exaltasse ele, curasse ele, isso aconteceu. É por isso que tem muitas igrejas que elas têm tudo. Tem riquezas, tem tudo, mas não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque perdeu a humildade. Aonde a humildade, o Espírito Santo de Deus está. Se não tem humildade, o Espírito Santo de Deus não vai estar. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe a tua vida. Amém.
E nós estaremos amanhã de volta com a Visão ao Meio-Dia, aqui mesmo, né? Trazendo a palavra do pastor Ivo Gonçalves, direto de Londres. Eu lembro você que a nossa igreja Visão do Evangelho está em Ribeirão das Neves, como você vê o endereço abaixo, e também na cidade de Franca. Então, até amanhã.